Vamos caminhar, vamos andar, né, acerca das nossas aulas. Nós estudamos o módulo da teleaula 1, 2, 3, 4, 5, 6 e estamos no nosso penúltimo módulo de planejamento financeiro. Eu sou o professor Alberto Pércio, estamos com o nosso professor Igor. Sou o professor Igor, boa noite. Vamos a mais uma aula. Isso, e vamos caminhar acerca de fluxo de caixa, né? Nós estudamos aí no decorrer dos nossos módulos de planejamento financeiro alguns conceitos relacionados ao planejamento financeiro, estudamos sobre administração de estoque, estudamos sobre planejamento financeiro, sobre planejamento estratégico e vamos conhecer agora uma ferramenta técnica da contabilidade, né? O nome fluxo de caixa. O que é isso? O que significa? Como um fluxo de caixa de uma empresa ele pode ficar positivo ou negativo? Vamos conhecer o quanto isso impacta dentro da organização e dentro de uma empresa, tá bom? Então vamos para a nossa teleaula número 7. Fluxo de caixa. Nós vamos estudar alguns conceitos acerca do fluxo de caixa. Vamos conhecer rapidamente, basicamente, é óbvio, né? Como se elabora um fluxo de caixa e alguns conceitos acerca desse fluxo de caixa e impactos, né, que esse fluxo de caixa pode ocasionar à organização, bem como esse acompanhamento que o gestor financeiro precisa efetuar dentro da organização. É importante lembrar, caro aluno, que o gestor financeiro, o gestor executivo de uma empresa, ele precisa estar muito atento ao fluxo de caixa. Ele precisa fazer um acompanhamento quase que diário, né, do seu fluxo de caixa. Porque é a partir do seu fluxo de caixa que ele consegue fazer projeções. Projeções diárias, projeções semanais, projeções mensais. É importante que ele acompanhe de perto o fluxo de caixa da sua organização, tá? Então vamos lá. Inicialmente, né, vamos conhecer os objetivos da nossa teleaula. Né? Os objetivos da nossa teleaula é conhecer e entender como funciona o fluxo de caixa. Então nós vamos, além de conhecer, também procurar entender, né, alguns conceitos e como a importância desse fluxo para a organização, identificar registros que compõem o fluxo de caixa, conhecer ferramentas de gestão apoiadas pelo fluxo de caixa. Né? Essas ferramentas de gestão, né, são métodos, são técnicas que o administrador, que o gestor financeiro, que o executivo de uma empresa utiliza para que a sua organização consiga efetuar uma boa administração no seu fluxo de caixa. Tá bom? Então, o que é um fluxo de caixa? Né? Vamos tratar inicialmente de um conceito. Né? O fluxo de caixa é um instrumento de controle que informa ao empresário toda a movimentação de capital, né? Ou seja, toda a entrada e toda saída da empresa em determinado período de tempo. Então, caro aluno, fluxo de caixa nada mais é do que o gestor financeiro, o gestor de planejamento financeiro, o gestor executivo de uma empresa, ele efetua um controle quase que diário do que entra no seu caixa e do que sai do seu caixa. Tá? É importante que o administrador, que o executivo da empresa, ele acompanhe de perto o fluxo de caixa. Imagine só, você abre a sua caixa, abre o seu cofre e vê a quantidade de dinheiro que tem lá. E a partir da quantidade de dinheiro que tem no seu cofre, você começa a pagar contas, está saindo dinheiro. E começa a entrar dinheiro, os produtos que você está vendendo para o seu consumidor, para o seu cliente. Então são as entradas de dinheiro nesse cofre e são as saídas de dinheiro desse cofre para poder pagar contas, pagar obrigações que a organização possui. Né, professor Igor? É importante que o gestor acompanhe de perto e é deveras importante um acompanhamento quase diário desse fluxo de caixa, né, professor Igor? Exato. O fluxo de caixa também, uma das vantagens dele ter esse acompanhamento contínuo é que cria um histórico, né? Você vai
montando a sua análise dia a dia do seu fluxo de caixa, você vai saber quando as coisas começarem de repente a sair do eixo. Então, por você ter aquele controle diário, você de repente vai saber se está faltando alguma coisa, se as vendas caíram, por exemplo. Então, você vai estar apto a perceber essas oscilações. Muito bom, professor. É verdade, o professor bem lembrou que esses registros, esses históricos, eles são importantes para o administrador, para o executivo, né, principalmente para o gestor financeiro, para que ele tome algumas decisões. Porque é a partir desse histórico é que ele vai ter uma previsão de mais ou menos de quanto ele vende, de quanto entra de dinheiro na empresa e de quanto sai, de quanto ele paga diariamente de obrigações da sua empresa. A partir dessa estimativa, né, ele começa a projetar o futuro. Ele começa a projetar cenários futuros, né? Bacana, obrigado, professor. E o objetivo, né, do fluxo de caixa é organizar os gastos da empresa, criando uma base de dados, como bem o professor Igor falou, né, essa base de dados, esse histórico, né, dentro do fluxo de caixa, que ajude o empresário a administrar com mais segurança os períodos em que vai precisar captar ou aplicar o dinheiro, né? Foi bem como o professor Igor falou, né? Você começa a ter uma base de dados, você começa a ter um histórico, você começa a ter um relatório onde você consiga ter dados, onde você consiga ter informações para que você, gestor financeiro, para que você, executivo da empresa, comece a tomar decisões gerenciais com dados e informações do fluxo de caixa, caro aluno. Lembra do cofre que eu falei? Então, é um cofre que tem dinheiro, né? E esse cofre entra dinheiro e desse cofre sai dinheiro. Professor, e como que entra dinheiro, professor, no cofre? Toda vez que a empresa vende os produtos ou os serviços, está entrando dinheiro no cofre, né? Toda vez que a empresa precisa pagar as suas obrigações, pagar o financiamento do carro, pagar o aluguel do prédio, pagar os colaboradores, está saindo dinheiro do caixa. Então, o administrador, o gestor financeiro, ele precisa controlar o que está entrando e o que está saindo. E a partir dessa base de informações, a partir dessa base de dados, é que ele, gestor financeiro, o executivo da empresa, começa a tomar algumas decisões importantes dentro da organização, tá? É por isso que o fluxo de caixa, ele quase sempre é administrado pelo dono da organização, né? Pelo dono da empresa, de tamanha importância que essa conta, né, que esse registro contábil, ele exerce dentro da empresa, né, professor Igor? Exato, é bastante válido salientar também que é muito importante manter uma segurança desses dados, né, e restringir essa questão das informações orçamentárias a um grupo de pessoas de confiança, né, do próprio empresário, para que essas informações não caiam em mãos erradas. É verdade, porque se vai para a mão do concorrente, o concorrente começa a perceber e conhecer o quanto você tem de entradas e saídas, né? E ele pode utilizar essas informações, inclusive contra você, contra a sua empresa, né? Bacana, muito bom, professor Igor. E quanto à composição do fluxo de caixa, né? Ele pode variar muito, né? Porém, as informações devem estar estruturadas diariamente, né? E de forma acumulada, informando os pagamentos, os recebimentos e o saldo ao longo do tempo, né? Mais uma vez, nós vemos aqui nesse slide o quanto a base de dados, o quanto a base de informação ela é importante, né? O gestor financeiro ele vai observar, né, todas as entradas num dado período e todas as saídas num dado período. E ele vai começar a ter projeções, ele vai começar a ter informações gerenciais. E essas informações gerenciais, elas vão ajudar você, caro aluno, vão nos ajudar, o gestor financeiro, o executivo de uma empresa, a tomar decisões. É a partir dessas informações que o executivo ele começa a projetar cenários. Cenários que são positivos e cenários que são negativos, tá? Então ele vai ter ali um relatório onde ele vai tomar decisões com base nessas informações e ele vai visualizar cenários. Cenários que são bons
e cenários que são ruins para a economia e para a empresa, tá bom? O que mais? Lembrando que essas informações elas precisam estar estruturadas, organizadas. E essas informações elas precisam perdurar aí quase que diariamente um controle muito afinado, né? Então, pessoal, o fluxo de caixa, ele é o resultado acumulado do fluxo de caixa. Quando negativo, ele pode significar o óbvio, claro, né? A empresa está gastando mais que sua receita permite, né? Então, quando esse fluxo de caixa ele começa a ficar negativo, né? Como assim, professor, o fluxo de caixa é negativo? Lembra do exemplo que eu dei do cofre? Então nós temos as entradas, que são o dinheiro que está entrando na empresa, e nós temos as saídas, que é o dinheiro que está saindo da empresa. Quando esse fluxo de caixa ele fica negativo, o que significa, caro aluno? Significa que eu estou tendo mais saídas do que entradas. Então, se eu estou tendo mais saídas do que entradas, significa que eu estou pagando muita conta e estou recebendo pouco dinheiro no meu cofre, né? Então, se eu estou com o meu fluxo de caixa negativo, eu preciso, gestor financeiro, administrador, tomar algumas decisões gerenciais, decisões executivas, que visem o resgate desse fluxo de caixa positivo. Vai chegar num dado momento que, se meu fluxo de caixa não for positivo, a minha empresa pode entrar num colapso. Como que eu vou pagar os meus funcionários se eu não tenho dinheiro no meu cofre? Como que eu vou pagar a conta do telefone, o aluguel do prédio, né, a mensalidade do carro, se eu não tenho dinheiro no cofre? Como que eu faço? Né? Então é importante que o gestor financeiro ele equilibre o que entra e o que sai da empresa. Se sair muito dinheiro e entrar pouco dinheiro, vai haver um colapso. É importante isso, caro aluno. Cuidado quanto a esse equilíbrio, tá? E quais são as causas que podem levar um fluxo de caixa a ficar negativo? Quais são as causas? Quais são os fatores? Qual é a razão para que esse fluxo de caixa fique negativo? Vamos conhecer. Uma primeira razão é quanto aos prazos, né? Os prazos para pagamento. Esses prazos eles são oferecidos aos consumidores, né? Eles são maiores que os prazos dos fornecedores à sua empresa. Ou seja, eu dou mais prazo para o meu cliente do que o fornecedor dá para mim. Então eu vou comprar uma matéria-prima, um insumo para a minha organização processar e fazer o produto. E aí o fornecedor fala para mim, Alberto, eu te dou 30 dias para você pagar esse insumo, essa matéria-prima. Eu falei, beleza, então tá bom. Eu compro. E aí quando meu cliente vem comprar o produto, eu vendo para ele com 90 dias. E aí eu fiquei com fluxo de caixa negativo. Quer dizer, o prazo que o fornecedor dá para mim é menor do que o prazo que eu recebo de dinheiro do meu cliente. Então tem que ter cuidado, deve haver equilíbrio. O gestor financeiro tem que estar atento, né, a esse controle, a essa gestão de entradas e saídas desse fluxo de caixa, tá, caro aluno? Cuidado. Algumas empresas, algumas empresas de grande porte, né, elas trabalham e elas se preparam para esses momentos, né? Elas deixam sempre fluxo de caixa positivo para poder, com esse fluxo de caixa positivo, financiar as vendas para os clientes, né? Então, o próprio caixa da empresa, ele financia a venda de produtos para os seus clientes. Isso é importante. Uma empresa de grande porte, uma empresa de médio porte, ela precisa se programar para poder chegar nesse patamar, ter fluxo de caixa positivo, onde o fluxo de caixa positivo dê condições ao cliente de comprar produtos ou serviços a prazo, 30, 60, 90 dias, independente da compra que eu faça com o fornecedor, tá? Atenção, isso é uma causa que pode levar o seu fluxo de caixa a ficar negativo. Vamos para outra situação. O valor das parcelas, né, das compras realizadas em datas sazonais, né, como Natal, Dia das Mães, são mais altos que o saldo de caixa, né? É uma situação muito parecida com o item anterior, né, que essas datas aí específicas, aí como Dia das Mães, Dia dos Namorados, em alguns momentos você compra insumo,
né, e você precisa pagar imediatamente, e para você vender esses produtos ou esses serviços aos seus clientes, os teus clientes eles compram a prazo, em crediário, né, e aí você precisa de tempo para poder equilibrar ali o seu fluxo de caixa, do que sai e do que entra, tá? São datas específicas e que demandam aí um trabalho diferenciado, um trabalho específico de vendas em cima, uma ação de vendas específica em cima de cada data dessa, em cada comemoração dessa específica, e que demanda também uma análise de mercado para você identificar ali a sua real situação e a demanda da sociedade, né, professor Igor? Exato. É interessante também nessas datas sempre fazer uma análise dos anos anteriores, né, para você ter uma noção da demanda e assim poder se planejar um pouco melhor. Isso, bacana. É com base na minha projeção passada que eu começo a pensar no meu futuro, né? Então, como foi ano passado? O que foi que eu fiz? Quantos produtos eu vendi? Qual foi o prazo que o meu fornecedor me deu? Então, essas são informações que ajudam o gestor financeiro a pensar no futuro, a tomar uma decisão olhando à frente, né? Bacana, muito bom. O que mais? Ainda o fluxo de caixa negativo, né? A retirada de Prolabore, ela está além das possibilidades da empresa, né? E aí a gente observa aqui muitos problemas, né? Problemas de sociedade, em que sócios da empresa, sócios da organização, cada um vai lá e pega uma parte do seu Prolabore, né? Num dado momento você tem muita retirada e pouco fluxo de caixa, pouco dinheiro, fazendo com que o seu fluxo ele fique negativo. Imagina só, eu e o professor Igor, a gente é dono de uma empresa, aí eu vou lá e retiro o meu Prolabore, o professor Igor vai lá e retira o Prolabore dele, mas o caixa da empresa ficou sem dinheiro. Então, é preciso haver um planejamento na retirada desse Prolabore. Não adianta eu ir lá e tirar meu Prolabore, o professor Igor tirar o dele e a empresa ficar sem dinheiro. Como é que ela vai pagar o aluguel? Como que ela vai pagar a luz, a água, os funcionários da empresa? Tá? Então, muita atenção que isso é um fator que pode fazer com que o seu fluxo de caixa também fique negativo, né? A retirada de Prolabore dos sócios, tá? Vamos para outra situação, né? Os juros bancários, né, eles estão crescendo em virtude da constante operação de cheques, né, pré-datados, duplicatas e ainda adiantamento de cartões de crédito, né? Então, toda vez que a minha empresa, hoje existem algumas empresas que fazem isso, como as factories, né? Quando a minha empresa ela tem ali documentos, títulos de crédito, esses títulos de crédito eles podem ser trocados por dinheiro. Então as organizações, se elas estão com pouco fluxo de caixa, mas eu tenho título de crédito, o que eu faço? Eu vou numa factory e troco esses documentos, essas duplicatas, esses cheques, essas notas promissórias em dinheiro, pago um percentual para eles e trago dinheiro para poder injetar no caixa da minha empresa, para que o fluxo de caixa da minha empresa aconteça. Mas num dado momento, se eu tenho muito cheque, muita nota promissória, muita duplicata e eu não recebo isso, eu fico com o meu fluxo de caixa também negativo, porque quando eu precisar pagar a parcela do carro, quando eu precisar pagar os funcionários, quando eu precisar pagar o aluguel, eu não vou ter dinheiro, eu vou ter título de crédito, mas eu não vou ter dinheiro. Eu vou ter crédito na praça, mas não tenho dinheiro para pagar, né? Então é importante também, uma atenção redobrada para que a gestão desses títulos de crédito, eles ocorram de forma eficiente e eficaz, né, professor Igor? É importante porque hoje as organizações, muitas organizações, elas trabalham com esses títulos de crédito, e elas ficam com esses títulos de crédito há muito tempo no seu caixa, né? E elas não são, essas organizações, às vezes por falta de profissionais, eles não pensam, né, em pegar esses títulos de crédito, ir numa factory, perder um percentual, mas receber uma parte e injetar ali no caixa da empresa para poder fazer funcionar, né, o fluxo de caixa, né, professor Igor? Exato, no caso da factory, ela é uma opção interessante, né? Se você está precisando do dinheiro naquele determinado momento e os prazos que você tem reais para estar recebendo aquele dinheiro são muito longos. Então, às vezes, vale a pena você perder um percentual daquilo, fazendo essa operação no factoring e dando um pouco mais de liquidez ao negócio. É verdade. Hoje também existem organizações, empresas, né, terceirizadas, onde as empresas de grande porte contratam para poder fazer a cobrança desses títulos de crédito, né? E essas empresas efetuam contatos, mandam e-mail, ligam para os clientes e procuram de toda forma recuperar esse crédito, esse título de crédito que foi deixado nas organizações, tá?
Importante, caro aluno, que você faça uma gestão muito cuidadosa desses títulos de crédito, tá? Vamos para a próxima. Nós temos agora uma entrevista, né, uma externa, um vídeo, né, com uma professora, a professora Elenete Pereira, né, ela vem contribuir com a nossa disciplina. Eu vou deixar para que vocês assistam esse vídeo e aí no final do vídeo a gente faz alguns comentários acerca desse assunto de fluxo de caixa. Vamos lá. Olá, seja bem-vindo a mais uma sala de entrevistas aqui do IFRO. O nosso tema de hoje é fluxo de caixa. Para isso, temos uma convidada especial, ela que é tutora do curso de Finanças, professora Elenete Santos. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu agradeço por esse convite aqui, né? E gostaria de dizer que vai ser um prazer a gente tratar sobre esse tema tão gostoso que é o fluxo de caixa. Professora, o que é o fluxo de caixa? Conceitualmente falando, o fluxo de caixa, ele funciona como uma ferramenta de controle de entrada e saída de capital de uma empresa em determinado período de tempo, né? Tudo depende do tamanho da empresa e da necessidade do gestor em verificar qual é essa periodicidade necessária. E qual a importância do fluxo de caixa para a empresa? Certo, é porque o fluxo de caixa, ele funciona assim, como eu já te falei, ele é uma ferramenta de controle. Ele funciona como uma fotografia em tempo real da empresa, onde o gestor, ele vai ter a real visão do que está acontecendo com ela. Ele vai saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo naquele instante que ele está necessitando, né? Agora, se o fluxo de caixa estiver negativo, o que a empresa pode fazer? Bom, o fluxo de caixa ele serve justamente para evitar situações desagradáveis, desnecessárias dentro de uma instituição, né, dentro da empresa. Mas isso é possível de acontecer. Agora, para não acontecer essa questão do fluxo de caixa negativo, o gestor precisa estar atento, né? E aí, em acontecendo, ele precisa tomar algumas atitudes, né? Uma delas é procurar ajuda, né? Buscar financiamento desse montante negativo, desse capital que ele está tendo, né? E quais são essas fontes negativas que ele poderia buscar para ajustar? Ele poderia buscar junto aos seus sócios, né? Se algum sócio tiver esse montante para emprestar, ou então ter que buscar numa instituição financeira, que seria uma das possibilidades também, né? Mas sempre tem que lembrar que tem que buscar para pagar o menor juro possível, né? E um prazo o maior possível. Professora, e quais são as vantagens de se controlar o fluxo de caixa? As vantagens, como eu te falei, é evitar que o fluxo fique negativo, né? Que o fluxo de caixa, o resultado da empresa fique negativo. Mas as vantagens, assim, de se fazer o fluxo de caixa, de manter ele sempre em dia, é até verificar se ele está tendo algum saldo positivo, se ele está, em quanto tempo vai ser isso. Se você tiver um tempo razoavelmente longo, você pode fazer investimentos, né? Você pode investir na empresa, ou então você pode também saldar alguns débitos, né? Alguns financiamentos que você tenha feito junto a algum fornecedor e obter descontos, né? A redução de taxa de juros, uma série de vantagens que você pode ter com relação a esse controle do fluxo de caixa. Professora, mais uma vez obrigado por estar aqui conosco, aqui no IFRO, contribuindo e trazendo mais informações. E você que acompanha toda a nossa programação aqui no Instituto, espero que tenha gostado de mais um bate-papo. Eu e você nos vemos aqui com mais assuntos interessantes para a tua formação. Tchau e até a próxima. Obrigado, professora Elenete, obrigado por contribuir com a sua sabedoria, por disseminar um pouco do seu conhecimento aqui com os nossos alunos do Instituto Federal. É um prazer tê-la aqui conosco, tá? A professora Elenete, ela comentou aqui sobre o fluxo de caixa negativo, né? Também comentou que em alguns momentos o gestor da empresa, o executivo da empresa, ele precisa tomar algumas ações. Né? Quando esse fluxo de caixa é negativo, ele precisa pensar em captar recursos para equilibrar isso. Né? E ela falou aqui também que os sócios eles podem sim contribuir
para que o equilíbrio do fluxo de caixa fique ok, tá? Quando isso não for possível, a organização ela vai ter algumas decisões, ela vai partir de algumas análises do mercado e, em alguns momentos, até buscar o financiamento, um financiamento com um banco, né? E esse banco injetar dinheiro na empresa e para que o equilíbrio do fluxo de caixa ocorra normalmente, tá? Muito bom, o aprendizado foi imenso com essa entrevista, tá? Então vamos caminhar, vamos continuar. Espero que vocês tenham aproveitado essa entrevista, né? Eu acho que os piores cenários, né, de uma organização, a pior situação de uma organização é ter esse fluxo de caixa negativo e não saber. Porque quando você sabe, você começa a tomar algumas ações, a tomar conhecimento da situação e a partir desse conhecimento, a partir dessas informações, a tomar decisões que possam mudar esse cenário, tá? Então vamos caminhar, pessoal. Agora vamos ver o inverso, né? Quando esse fluxo de caixa ele é positivo, né? Nada melhor, né? É o melhor dos mundos, né? Então essa é a situação ideal, né? A que todo gestor quer, né? Que significa que a empresa ela está conseguindo cumprir as suas obrigações, né, e efetuando uma boa gestão. Quer dizer, ela está pagando, né, todas as suas obrigações e está ficando com dinheiro no caixa. Tá? Esse é o melhor dos mundos. Né? O fluxo de caixa, né, o empresário ele consegue manter as suas contas em equilíbrio, né, postergando ou adiantando as receitas ou débitos ao longo de um período. Né? Então, se eu estou conseguindo ficar com dinheiro no caixa, se meu fluxo de caixa ele é positivo, eu também posso adiantar alguns pagamentos, algumas obrigações que eu tenho. Né? Claro, sempre pensando, se eu vou adiantar, eu tenho que pelo menos conseguir um desconto. Né? Senão, não vale a pena adiantar. É melhor ficar com esse dinheiro e financiar, de repente, vendas a prazo para os clientes. Então, o gestor, o administrador, o executivo, ele precisa visualizar cenários, pensar nisso, tomar decisões. Né? O que mais? Né? E agora, como elaborar um fluxo de caixa? Né? Aqui algumas orientações, algumas dicas de como fazer isso. Né? Cada empresa tem os seus métodos, né? Tem as suas maneiras particulares e específicas para poder fazer isso. Né? A quantidade de contas, né? Então algumas empresas elas possuem contas no banco, contas no caixa, contas poupança, né? E que cada conta dessa ela vai trazer uma categoria de transação ou uma especificidade de produto. Né? Por exemplo, eu já vi organizações que têm contas por produto. Né? Por exemplo, poxa, eu vendo telefones celulares, né? Eu vendo serviço de comunicação. Né? Aí eu tenho uma conta que vai arrecadar todas as minhas receitas da comunicação de dados. Eu tenho uma outra conta bancária que vai receber, que vai ter entradas de receita de comunicação de voz. E assim sucessivamente. Né? Todos os serviços da minha empresa, para cada categoria, para cada especificidade, eu tenho um tipo de conta. E aí eu consigo balancear e analisar que tipo de conta eu estou bem, né, e qual é o serviço que está me trazendo mais rentabilidade e um fluxo de caixa melhor. Né? Por exemplo, um outro exemplo, a minha empresa ela vende carteiras. Ela vende carteiras e ela presta serviços de montagem. E aí, de repente, eu tenho uma conta para vender as carteiras e uma outra conta para prestação de serviço. Né? E aí ali eu começo a analisar dentro da minha organização o que é mais rentável, o que é melhor, vender as carteiras ou prestar o serviço de montagem, acompanhamento e orientação dessas carteiras, tá bom? É importante saber que cada empresa, cada organização, ela tem os seus métodos, ela tem as suas ferramentas, ela tem as suas especificidades e as organizações, os executivos, eles vão trabalhar com esses métodos, com essas especificidades, fazendo com que a organização tenha sucesso. O importante é que o gestor ele tenha controle de tudo que sai e de tudo que entra. E que esses relatórios, essas informações, ajudem o administrador, ajudem o executivo a tomar decisões. Tá? O que mais, pessoal? Né? Então, com isso, né, com tudo, o princípio básico é o mesmo. Né? A partir do registro de cada transação, né, como valor, tipo, data,
envolvendo a empresa, você consegue ver o que aconteceu com a empresa. Mais uma vez a gente volta para o controle, né? Eu consigo visualizar tudo através de dados, de relatórios, de informações gerenciais, de histórico, como o professor Igor falou, de histórico, que são capazes de gerar informações gerenciais para que o administrador tome decisões, tá bom? Definição das contas, né? Então, o controle do fluxo de caixa começa pela definição das contas, né? Quantas contas eu vou ter de banco, né? Qual caixa, quantos caixas a minha empresa vai ter, quantas contas poupança e outras, utilizadas pela empresa para pagamento e recebimento. Então, algumas organizações, elas abrem contas, né? Conta banco, conta poupança, só para fazer pagamento, para que a partir dessa conta o gestor tenha controle do que saiu da empresa, tá? Então você, executivo, você gestor de financeiro, é você que vai decidir isso, tá? É claro que cada organização ela tem a sua especificidade, tá bom? Então, saldo inicial, né? Então, o fluxo de caixa, ele depende tanto do valor de cada transação, quanto da data em que ele ocorreu. Pois, a partir disso, haverá alteração do saldo de suas contas. Então, esse saldo inicial, você define a partir de uma data, né? A partir de hoje, o meu saldo é X. E a partir de hoje, eu vou ter que fazer pagamentos e eu vou ter que ter recebimentos, tá? E é óbvio, né, para a sua conta nunca vai ficar negativa, você precisa movimentar dinheiro nela, você nunca vai entrar no limite, e a partir desse saldo inicial é que você vai ter análises, né, do que você pagou e do que você recebeu nessa conta, tá bom? Então, por isso, quando se inicia o controle do fluxo de caixa, também se inicia a definição do saldo inicial, né, como eu falei para vocês. A partir de hoje, o que eu paguei e o que eu recebi. Isso, o que tinha na minha conta é o meu saldo inicial, que será o saldo da conta do início dos registros. É importante que o gestor tenha conhecimento do saldo inicial para que amanhã ou depois de amanhã não haja uma falsa ilusão de um dinheiro que tinha lá, mas que não foi entrada e também que não foi saída e que os registros contábeis eles se percam, tá bom? Cuidado. O que mais? Categoria das despesas e receitas, né? Então, para uma melhor análise dos gastos efetuados, né, é necessário categorizar ou classificar por tipo ou por produto que a empresa venda, né, a fim de analisar o melhor retorno financeiro da organização. Então, algumas empresas fazem a categoria dos seus produtos, né, ou dos seus serviços pelas contas, né? Então, por exemplo, se eu vendo computador e se eu vendo impressora, então, para as minhas receitas de computador, eu vou ter uma conta. Para as minhas receitas de impressora, eu vou ter uma outra conta, né? E ali o empresário ele começa a analisar o que é mais rentável e o que me traz mais resultado positivo, né? E de repente o gestor vai decidir ali se aglutina ou se deixa separado essas contas por especificidade de cada produto, tá? Você decide, gestor de compra, o que é melhor para a sua organização, desde que você acompanhe e controle os registros contábeis, né, professor Igor? É importante que o gestor financeiro não perca o controle dos registros contábeis, né, professor? Exatamente, a parte do controle é muito importante, como a gente já falou aqui no início da aula, para ter esse histórico que vai embasar as decisões. Por exemplo, se você tem um controle efetivo do fluxo de caixa e você está realmente acompanhando, quando você vê que ele começa a ficar negativo, você pode começar a pensar em estratégias de alavancagem de vendas, por exemplo, começa a querer bolar uma promoção para poder reverter aquela situação. Tudo isso advindo do controle, da ferramenta de controle, você saber como as coisas estão acontecendo e como elas vão para poder tomar as atitudes corretas. Muito bom, professor, muito bom exemplo mesmo, porque essas promoções elas surgem em alguns momentos dessa situação financeira que a organização vive e da alta dos estoques, né? Eu tenho um alto estoque, eu estou com uma situação de fluxo de caixa ruim, então o que eu faço? Eu lanço promoções,
né? Eu monto parcerias, né? E aí essas promoções vão alavancar as minhas vendas e essas vendas vão alavancar, vão melhorar o meu fluxo de caixa, vão dar mais entradas no meu fluxo de caixa. Muito bom exemplo, professor. Né? E essas receitas, né, elas podem também ser categorizadas, né? E o mais comum, né, é ter uma categoria para cada tipo de produto ou serviço que a empresa venda, ou mesmo uma categoria para cada tipo de produto, né? Então, a criação das categorias depende de como o empreendedor deseja fazer a sua análise, né? Lembrando, caro aluno, nós falamos sobre isso, né? Então, o empreendedor, o executivo, o administrador, ele pode ter contas diferentes, né? E para cada conta ele ter categoria ali de produto, para poder ter entradas e para poder ter saídas. Tá? Então é você, gestor de compra, que vai analisar e vai decidir o que é o melhor para a sua organização. O importante lembrar é que você não pode perder os registros contábeis de entrada e de saída, para que seu fluxo de caixa não perca o controle. Tá? Que mais? As despesas também ocorrem da mesma maneira, tá? Essas despesas, alguns empresários, algumas empresas abrem contas específicas para pagamentos. Então eu tenho uma conta no banco e aquela conta do banco só vai fazer pagamentos, tá? Não vai entrar nada, só vai ter saídas. E a partir dessa conta eu começo a ter relatórios contábeis, né, do banco para saber quais as contas que eu paguei, quando eu paguei e o que foi que saiu da minha organização. Então você, executivo, é que vai decidir. Você que vai analisar e vai visualizar o melhor cenário para a sua empresa, o melhor controle para a sua empresa. Tá? O que mais? Então, para cada categoria de despesa, existem vários tipos comuns, como, por exemplo, né, o aluguel, né, o pagamento do telefone, a internet, o salário dos funcionários, os impostos e demais. Porém, aqui também podem existir categorias particulares do dia a dia da empresa. Tá? Muitos empreendedores, eles fazem um fluxo de caixa no caderno, né? Mas com certeza este não é o local mais recomendado. Então, alguns empresários fazem um fluxo de caixa no caderno, né? Ah, meu filho pegou o caderno que eu faço o fluxo de caixa. E agora? Perdi o controle, né, professor Igor? É importante que o empresário ele evolua, né? Ele adquira ferramentas, ele adquira sistema de informação gerencial capaz de ajudá-lo a administrar a sua empresa, tá? Então, algo muito utilizado, né, nas pequenas empresas, né, nas empresas de médio porte, são as planilhas, né? São as planilhas em Excel, né? E que essas planilhas, elas vão te gerar um relatório, elas vão te ajudar com fórmulas, com gráficos gerenciais e que com essas planilhas você vai ganhar um controle melhor e uma agilidade até de análise, porque dali você gera gráficos, você começa a visualizar períodos grandes através de gráfico, né? Agora, claro, as empresas de grande porte, elas possuem sistemas de informações gerenciais que ajudam nessa gestão do fluxo de caixa e que em alguns momentos até sugerem situações para que você execute dentro da empresa para que seu fluxo de caixa fique positivo. Tá? Agora, os empresários, eles precisam evoluir, né? Nada de anotar no caderno, nada de anotar na mão as entradas e na direita as entradas e na esquerda as saídas. É importante ter cuidado com isso. Tá? Então, como o tempo do empreendedor é escasso, montar novas planilhas ou mesmo cuidar perfeitamente da segurança do arquivo e do computador é inviável, né? Por isso, alguns sistemas de gestão do fluxo de caixa surgiram, né? Foi como eu falei para vocês, né? As empresas de grande porte, elas já executam esse controle do fluxo de caixa através de sistemas de informações gerenciais. Esses sistemas de informações gerenciais, eles vão te ajudar a fazer a gestão desse fluxo de caixa e, em alguns momentos, eles vão até sugerir para você o que você deve fazer. Alguma ação, alguma decisão dentro da organização, tá? Muito bacana isso, pessoal. Mantenha em dia o seu registro, né? Vamos lá.
para que você consiga fazer uma análise financeira mínima da sua empresa, as movimentações do fluxo de caixa precisam estar devidamente preenchidas com pelo menos valor, nome, categoria, data e conta, né? Efetuei uma venda hoje, mas eu esqueci de registrar a minha venda, a saída da minha venda. Cuidado, os registros eles precisam ser instantâneos, na hora. Você precisa registrar na hora. Se você perder o time, se você perder o tempo, talvez amanhã você esqueça e você deixe de efetuar o registro. E aí você começa a ter uma informação que não é verdadeira. E aí quando você vai tomar uma decisão, sua decisão pode ser equivocada, né? Tem que ter muito cuidado nisso, né, professor Igor? Porque muitos empresários não fazem um registro e por não fazer o registro, não efetuam um bom controle desses registros contábeis, não conhecem a movimentação do seu fluxo de caixa e não sabem se o fluxo de caixa ele está positivo ou está negativo, né, professor Igor? Exato. A informação ela tem que ser correta, ela tem que ser colhida, mas ela tem que ser tempestiva, ela tem que estar ali à disposição do tomador de decisão no momento exato que ele precisa. Muitas vezes a organização está correta, mas o fato dela não estar disponível na hora da necessidade já não adianta muita coisa. Bacana, muito bom, professor. Então, olha só, concilie os registros com o extrato do banco, né? A conta bancária, ela tem um extrato para que a conferência aconteça e você tenha uma análise completa de como a sua empresa está financeiramente, tá? O executivo, né, o gestor financeiro, ele precisa sim, né, controlar a conta do banco. Ele precisa saber quantos produtos ele vendeu, quantos produtos ele vendeu no cartão de crédito, quantos produtos ele vendeu no cheque, né? E quanto é dinheiro que vai entrar na organização. Ele precisa conferir o saldo, ele precisa fazer isso a todo momento, tá? O que mais? Planejamento futuro, mesmo que seja próximo, né? Nesse item, não adianta eu fazer um planejamento futuro para 3, 4, 5, 10 anos, se a minha empresa não consegue sobreviver nem 2 anos, tá? Então não adianta eu fazer um planejamento a longo prazo se a minha empresa não vai bem das pernas e se eu não consigo ter o controle imediato da situação, tá? Então, as despesas e receitas, elas programadas de valores fixados podem ser lançadas previamente, como, por exemplo, o aluguel, né? Então eu sei que todo mês eu tenho que pagar o aluguel e eu já posso fazer no lançamento, no meu planejamento futuro, os lançamentos dos aluguéis, né? Eu sei que eu vou ter que pagar um valor fixo do telefone, então eu já vou fazer o lançamento ali no passivo, né, do valor que eu pago do telefone. E eu sei que eu pago a parcela do carro, eu já sei que é o valor fixo, eu vou fazer o lançamento lá. Então isso é uma forma de planejar o futuro das minhas despesas, assim como das minhas receitas também. Eu sei que eu tenho um contrato que eu vendo X unidades para a empresa Y todo mês e que isso me dá um valor de R$1.000. Então eu vou lançar os R$1.000 ali na minha receita, né? Então é importante que você faça esses lançamentos e que a partir desses lançamentos você comece a ter um planejamento futuro, tá? O que mais, né? Registre as transferências entre contas, né? Então, às vezes, a empresa ela tem 2, 3, 4 contas. É importante que se tenha um registro disso. É importante que você, numa conta eu estou positivo, na outra eu estou negativo. Eu vou ter que fazer uma transferência entre as contas para que eu não pague juros, para que eu não pague o limite para o banco. Mas é importante que você tenha um controle dessas transferências, tá? Esse controle é importantíssimo, tá? A guarda de notas fiscais, né? É importante que a organização ela guarde as notas fiscais, a organização ela precisa armazenar isso até para fins de fiscalização, né? E por questões legais, a empresa ela é obrigada a armazenar essas notas fiscais aí por um período aí de 5 anos, né? Então a regulamentação ela vai falar o período, o tempo, e quando a fiscalização adentrar na sua empresa, você precisa comprovar para a fiscalização de que você emitiu as notas e que você tem a documentação pertinente, né? Algumas vantagens do controle do fluxo de caixa. Olha só,
o controle das atividades diárias da sua empresa. Essa é uma vantagem. Antecipar as decisões de como lidar com sobras ou faltas da caixa. Olha só, você começa a antecipar cenários e saber se está sobrando ou está faltando. Saber se é ou não possível comprar à vista dos fornecedores. Né? Pô, se eu estou com o meu fluxo de caixa positivo, eu posso comprar à vista. Né? Então isso é importante. Né? Ou aproveitar algumas promoções dos fornecedores. Ou até fazer promoções para arrecadar dinheiro no fluxo de caixa, como o professor Igor falou. Né? Verificar a necessidade de promoção e liquidação. Reduzir ou aumentar preços. Bacana. Essa é uma vantagem do controle do fluxo de caixa. Avaliar a gestão da sua empresa e tomar decisões fundamentadas. Saber exatamente onde ganhou mais dinheiro, né, as suas receitas, e onde gastou mais dinheiro, as suas despesas. Então é através do fluxo de caixa que você começa a analisar e tomar decisões. Tá? Isso aqui, os diferentes cenários, né, uma estratégia, né, e uma forma de você sobreviver no mercado. Né? A organização ela começa a visualizar cenários positivos e cenários negativos, tá? E com base naquelas análises do fluxo de caixa, você começa a pensar no futuro, a montar um planejamento. Tá? Deem uma lida nesses conceitos, pessoal. Estabeleça as metas para passar de um cenário para o outro. Tá? Então, alguns cenários que são positivos, cenários que são negativos, você vai começar a estabelecer metas, principalmente nos cenários negativos. Né? Deem uma lida nesse slide. Tá? Trace prioridade a curto prazo para sobreviver. Não adianta você, executivo, você, gestor financeiro, a montar um planejamento de longo prazo se a sua empresa, no exato momento, naquele momento, ela está passando por situações complicadas. Tá? Então, tome decisões imediatas, tá? Para que a sua organização sobreviva, tá? E comece a traçar prioridades a curto prazo. Tá? Deem uma lida nesse slide também. Tá? O controle, né, bem de perto. Né? Então, é importante que esse controle financeiro ele seja rígido, ele seja de uma forma eficiente e eficaz, inclusive com abrangência também para os sócios, os proprietários, quanto na retirada, por exemplo, do Prolabore. Tá? Evite custos fixos ao máximo. Né? Algumas dicas aqui para você aumentar a sua liquidez, né? Evitar algumas despesas, alguns custos, né, fixos, né, e que podem fazer com que a sua organização, a sua empresa, ela tenha um fluxo de caixa negativo. Né? E aí, caro aluno, nós vamos para a nossa segunda parte da nossa teleaula número 7. Vocês devem realizar alguns exercícios, algumas atividades de sala, e nos encontramos daqui a pouco na nossa segunda parte da nossa teleaula número 7. Até daqui a pouco. Então vamos para a segunda parte da nossa teleaula número 7, vamos para as atividades de sala, né, professor Igor? Vamos caminhar para as atividades de sala. Eu peço, por gentileza, que os nossos alunos aqui do Zona Norte, dos nossos alunos dos polos do Instituto Federal, façam a interação conosco. O professor Igor está aqui acompanhando o nosso chat e vai dando o feedback necessário acerca das questões e da nossa disciplina, tá? Então vamos caminhar para a nossa questão número 1. Né? Questão número 1. Diante dos conceitos apresentados sobre planejamento financeiro, marque a opção que melhor retrata o que é fluxo de caixa. Então, o que é esse fluxo de caixa? Né?
A opção que melhor retrata o que é o fluxo de caixa é a letra A de amor, né? O fluxo de caixa, ele é um instrumento de controle que informa o empresário toda a movimentação de capital, toda a movimentação de entrada e toda a movimentação de saída da empresa, num determinado período de tempo. Nós vimos esse conceito, nós falamos que o fluxo de caixa, ele é a movimentação do que entra e do que sai do caixa de uma empresa, né? E o que entra e o que sai num determinado período, pode ser num dia, em 2 dias, numa semana, num mês. O importante é que o gestor financeiro, que o administrador, ele acompanhe e ele tem essas informações gerenciais capazes, né, de lhe ajudar numa tomada de decisão, tá? Então, por que não é a letra B? É uma parte da contabilidade que dispõe do dinheiro para a família do proprietário? Não pode ser, né? Família é diferente, né? O administrador, o dono da empresa, não pode confundir aí a relação familiar com a relação empresarial. Dentro do planejamento financeiro, é a parte mais importante da organização e geralmente, né, é gerenciada pelo dono, né? Geralmente mas o ideal é que esse fluxo de caixa ele seja acompanhado por profissionais, né, habilitados e com formação para que aconteça tudo de forma redonda e eficaz, né? Fica à disposição de todos os empregados, de todos têm acesso? Não, né? Nem todo mundo pode ter acesso ao seu caixa, né? Quem vai ter acesso, né, são as pessoas pré-designadas, né, as pessoas habilitadas, né? Já pensou se você dá acesso a todos os seus empregados, eles começam a conhecer, pegar dinheiro do seu caixa, isso é ruim, você perde o controle disso, tá? Gabarito, letra A de amor. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. As causas abaixo podem levar o fluxo de caixa de uma empresa a ficar com valores negativos ou deficitários, né? Então nós falamos aí quando um fluxo de caixa ele fica negativo, né? E existem alguns motivos, algumas causas que fazem o seu fluxo de caixa ficar negativo. Nós falamos disso daí. O importante é que o gestor tome algumas ações, né, de controle, né, de acompanhamento, para que esse fluxo de caixa ele volte a ficar positivo, tá? Então vamos ver, né? Então ele quer o exceto, ele quer saber o que não é, né? Então os prazos para pagamento oferecidos aos consumidores, eles são maiores que os prazos dos fornecedores para a empresa? Beleza. As retiradas de prolabore estão além das possibilidades da empresa? Beleza. Então esses são fatores que fazem o fluxo de caixa ficarem negativos, né? A empresa tem uma boa apuração de vendas, crescente, fazendo seu fluxo de caixa sempre positivo ou superávit. Então, na verdade, esse é o exceto, esse é a exceção, né? Se eu estou falando de fluxo de caixa negativo, eu estou falando das causas, das situações que vão fazer esse fluxo de caixa ficar negativo. Contudo, eu pedi o exceto, né? O que não é, e o que não é justamente a letra C, C de coração, né? C de coração, tá? Então, o fluxo de caixa, em alguns momentos, ele pode ficar positivo, que é o melhor dos sonhos, e ele pode ficar negativo. Quando ele fica negativo, o gestor financeiro ele precisa acompanhar e tomar algumas ações, tomar decisões, para que esse fluxo de caixa ele volte a ficar positivo. Se esse fluxo de caixa ficar negativo, significa que a empresa ela não tem dinheiro para honrar os seus compromissos, como, por exemplo, pagar o aluguel, pagar a parcela do carro, pagar a luz, pagar a água, pagar salários de colaboradores, tá? Então, cuidado, atenção. Como está nosso chat, professor Igor? Olha, o pessoal está respondendo aqui de uma maneira aqui bem legal, o pessoal de Ariquemes está participando legal, o pessoal de Ji-Paraná respondeu a 1 e a 2 de maneira correta também. Aqui o pessoal de Costa Marques está tendo uma participação bem bacana, principalmente aqui a Cicliane, o Matheus, Kleinara, Julie, responderam aí a 1 e a 2 de maneira correta também. Ótimo, ótimo, né? Eu quero deixar o meu grande abraço, né, aos polos do Instituto Federal, agradecer pela participação,
Na aula que vem nós vamos fazer a nossa aula de revisão, né, professor Igor? Exato. E esperamos aí numa participação efetiva, né? Espero ter passado uma mensagem positiva, né? Espero ter esclarecido, ter contribuído com o crescimento de vocês, né? E que essa disciplina, esse módulo de planejamento financeiro nos ajude a repensar em situações que podem nos ajudar dentro de uma organização. Então vamos caminhar para a nossa terceira questão, para que a gente discuta e debate haja uma discussão e um debate dentro do tempo, tá? Vamos lá. Terceira questão, né? Questão número 3, né? As organizações, elas efetuam os registros contábeis do seu fluxo de caixa, né? E aí peço que marquem a opção que não retrata uma destas ações de registro, né? O que não retrata uma ação dessa de registro, né? Muitos empreendedores fazem seu fluxo de caixa no caderno, mas com certeza não é o local mais recomendado. Nós falamos disso daí. Algo muito utilizado são as planilhas em Excel. Nós falamos, né? Principalmente porque o Excel pode armazenar, agrupar, gerar gráficos. Olha que bacana, nós falamos, né? O sistema de gestão de fluxo de caixa, né? Eles ajudam aí a organização, verdade. Os empresários anotam na própria mão e levam para casa. Isso aí é uma situação que não pode ocorrer, né? Então, gabarito letra D. Gabarito letra D de doido, né? Então isso não pode acontecer. Os registros contábeis, eles precisam ser feitos no exato momento, né? E o controle desses registros, eles precisam ocorrer. Se esse registro ele não for realizado, ou se ele não ocorrer em tempo hábil, isso pode haver um furo no caixa. E havendo um furo no caixa, pode-se, o gestor, o executivo, o gestor financeiro, ele pode tomar uma decisão errada, uma decisão equivocada, tá bom? Gabarito letra D, D de doido. Questão número 4. Questão número 4, né? Marque a opção que não retrata uma vantagem de se controlar o fluxo de caixa dentro das organizações. Eu quero saber a opção que não retrata uma vantagem de se controlar o fluxo de caixa, tá? Então, o controle das atividades diárias da sua empresa é uma vantagem? É uma vantagem. Antecipar as decisões de como lidar com sobras ou faltas é uma vantagem? É uma vantagem, né? A partir dessa situação que você começa a planejar o que você vai fazer no futuro, né? Saber se é ou não possível comprar à vista dos fornecedores, né, para aproveitar algum desconto, alguma promoção, é uma vantagem? É uma vantagem também. Verificar a necessidade de promoção e liquidação, né, reduzir ou aumentar preços, é uma vantagem, né? Então nós falamos de situações que são vantagens e que vão ajudar o gestor financeiro, o dono da organização, o executivo, em algumas decisões da empresa. Tá? Então, gabarito aqui, gabarito letra E, nenhuma das alternativas anteriores, letra E de elefante. Letra E de elefante. Caro aluno, você que está aqui no Zona Norte, você que está nos nossos polos do Instituto Federal, eu quero agradecer você por participar da nossa teleaula número 7. Tá? Quero deixar aqui o meu cumprimento, o meu grande abraço. Quero lembrar que na nossa próxima teleaula, a nossa teleaula número 8, nós iremos fazer a revisão de todas as teleaulas, a teleaula número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 e número 7. Né? Cada teleaula dessa com o seu tema, com a sua especificidade, nós abordaremos aí os tópicos rapidamente, com alguns assuntos, de uma forma a fazer a revisão, né, da disciplina por inteiro. Nosso tempo é muito curto, então eu vou ter que trabalhar de forma superficial. E na nossa próxima teleaula, né, já vai haver a postagem aí da nossa avaliação, da nossa prova, né? Então eu peço que vocês assistam novamente os vídeos, relembrem os conceitos, observem os slides, né? Tirem as dúvidas aí, eventuais dúvidas acerca da nossa disciplina, tá? E se preparem para realizar a nossa avaliação final do nosso módulo de planejamento financeiro, tá? Eu quero deixar aqui o meu boa noite e um grande abraço, né, professor Igor?
Exato. Ressaltar também a participação do Grupo Paulino aí de São Miguel do Guaporé, que participa de uma maneira bem legal aqui do nosso chat. O pessoal fica falando, né, pra gente mandar um abraço para eles, a gente manda mesmo. Acontece que é muita informação aqui, a gente acaba não tendo a oportunidade de mandar um abraço para todo mundo, um alô, mas um alô para todos os tutores e alunos que nos acompanham em todos os polos do estado de Rondônia. Espero que vocês tenham tido um bom aprendizado nessa aula de hoje e espero vocês na nossa próxima aula para nossa revisão e avaliação. Uma boa noite a todos. Um forte abraço e até a nossa teleaula número 8 de revisão. Felicidades!